Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Senhor Jesus, nós nos deleitamos na Tua presença, nos agradamos de nos encontrar diante do Senhor. A Tua palavra diz que quando nos encontramos, o Senhor ali está. E te agradecemos por Tua presença santa em nossas casas nesse momento. Obrigado, Senhor, porque onde o povo de Deus se reúne, ali o Senhor manda bênção e vida sempre. Obrigado, Senhor. Nós queremos convidar essa doce presença para que ela inunde os nossos corações essa noite, nos encha e nos abra os olhos para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, que nós estejamos atentos, prontos e responsivos, Senhor, prontos a responder em atitudes
aquilo que o Senhor quer nos desafiar e aquilo que o Senhor quer tocar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom. Isso aí, gente. Eu acho que essa música todo mundo conhecia, né? Essa é muito, muito antiga. Os mais jovens também conhecem, os mais velhos também conhecem. Muito bem, a música do Jorge Camargo. O João Alexandre gravou, ficou muito famosa a versão dele, em voz e violão, mas a música mesmo é do Jorge Camargo. Vamos lá, o nosso texto base de hoje é um texto bem curtinho. São 2 parábolas de Jesus e, de fato, um texto muito curto. Essas 2 parábolas cabem em 2 versículos. 3 versículos, para ser mais exato. Mateus, capítulo 13, a gente vai ler os versos do 44 até o 46. Deixa eu organizar a minha tela aqui. E aí a gente já vai partir para a leitura do texto. Muito bem. Mateus capítulo 13, versos 44 até o 46. Diz assim, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, tá? Tem pouca diferença nas versões desse texto, ele é muito parecido em todas elas. O reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou esse campo. O reino do céu também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola. Bom, esse capítulo de Mateus, o capítulo 13, ele traz algumas... É uma série de parábolas, né? E ele... Enfim, as mais populares talvez sejam a parábola do semeador, né? Que aparece nesse contexto aqui. Aquele que sai a semear, daí uma semente cai num terreno assim, outra cai num terreno assado e por aí vai. Outra que está também nesse contexto aqui é a parábola do joio e do trigo. Também aparece no capítulo 13 de Mateus, né? Que um homem semeou trigo no seu campo, mas alguém veio ali, escondido, e colocou joio no meio, né? E aí os trabalhadores perguntam, e aí, a gente tira o joio já? Aí o dono da seara fala, olha, não, é perigoso você acabar deixando o trigo e tirando o joio, porque são muito parecidos, né? Deixa eles crescerem, depois a gente separa, na hora da colheita. Também está nesse contexto aqui a parábola do grão de mostarda, né? Em que Jesus diz assim para os seus discípulos que o grão de mostarda é uma semente muito pequenininha, mas que se ela brotar, ela pode dar um arbusto muito grande, chega a ter ninho de passarinho nesse arbusto. E que assim deve ser a nossa fé também. Mesmo uma fé pequena, né, ela pode se desenvolver, né, assim como o grão de mostarda. Inclusive nesse capítulo, no verso 13, Jesus vai fazer uma afirmação sobre o uso de parábolas. Olha que interessante. Ele está contando várias parábolas e ele vai explicar o porquê que usa parábolas. E ele vai citar Isaías, né? Isaías 6, do 9 ao 11, quando ele fala lá em Mateus 13, de 13 a 17. Ele diz, é por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías. Essa que eu falei, Isaías 6, 9, né? Que diz, quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem,
e o seu coração não entende, e não se voltam para mim e nem permitem que eu os cure. E aí Jesus vai fazer um comentário, né? Ele diz assim: felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. E eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Nós vivemos no que a gente chama de Era da Graça, né? Inclusive esse é o nome que a gente costuma dar para o ano, né? Esse é o ano 2000 da Era da Graça do Nosso Senhor, agora 2022, né? Da Era da Graça do Nosso Senhor. Então nós vivemos esse momento, né? Depois da vinda de Jesus. E esse é um privilégio, né? Você já parou para pensar quanta gente veio antes e gostaria de ter conhecido toda essa sabedoria, a salvação que veio do Senhor Jesus e não teve esse privilégio, né? Vieram antes de Jesus. Ouvir a mensagem de Cristo é um presente, é um tesouro de verdade. E é por isso que evangelho significa boa notícia. Então, ouvir o evangelho não se trata simplesmente de ouvir acerca de uma ideologia ou de uma religião, mas de ouvir uma boa notícia. A primeira dessas duas parábolas que a gente leu aqui diz que o reino do céu é como um tesouro escondido. Então, é um tesouro, mas não é um tesouro que está patente para todo mundo. Não é todo mundo que tem acesso a esse tesouro, que é o evangelho, que é o reino do céu. Existe uma riqueza esperando para ser descoberta, para ser revelada. Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27, Paulo escreve assim para a igreja de Colossenses: essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações. Que mensagem ele está falando? Exatamente, né? O evangelho. Mas agora ela foi revelada ao seu povo santo. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. Nós, né? Também. Nós não somos judeus, certo? Nós somos gentios, assim como esse povo aqui da igreja de Colosso. E esse povo estava recebendo essa boa notícia que não era só para judeus, era para eles também. E o segredo é esse, olha só. Paulo vai revelar que segredo é esse que foi mantido essa mensagem que foi mantida em segredo por gerações, séculos e gerações. Cristo está em vocês. O que lhes dá confiante esperança de participar da sua glória. Ou na versão Almeida, né, que é o mais conhecida, Cristo em vós, esperança de glória, né? Esperança de participar da glória do Senhor. Essa boa notícia impactou tanto os discípulos de Jesus e as pessoas que se encontraram com Jesus ao longo de seu ministério, que todos eles abandonaram tudo. Vocês devem conhecer a história da pesca maravilhosa, né? Que Pedro, André, Tiago e João eram duas duplas de irmãos, né? 4 pessoas, 2 duplas de irmãos, e eles tinham um barco e eles encontram com Jesus, e quando Jesus os convida a se tornarem pescadores de homens, eles largam tudo, abandonam as redes e vão seguir a Jesus. Abandonam a rede, barco, tudo para trás. Mateus era um cobrador de impostos. É como se alguém tivesse passado num concurso público, sabe? Tivesse um cargo muito alto. Apesar disso causar algum desprestígio para ele como judeu, era fonte de uma renda e de um reconhecimento social muito grande também. E quando Jesus vira para ele e fala, vem me segue, ele também larga a coletoria de impostos lá, larga tudo para trás. Jesus encontrou com uma mulher que tinha um cântaro, que estava pegando água do poço, né? Uma mulher samaritana. E quando ela percebe que ela está diante de Jesus, ela larga o cântaro também. Larga a água para trás. Era meio-dia, hein? Ela larga a água para trás e sai correndo pela cidade falando, tem um homem ali que falou tudo que eu tenho vivido. Será que ele não é o Messias? Ela larga. O Saulo, né, que depois passou a ser mais conhecido como Paulo, era um perseguidor de cristãos, um homem que tinha consentido com a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. E esse Paulo, por, vamos dizer assim, ser muito zeloso com a religião judaica, ele era contra os cristãos. Mas quando ele se encontra com Jesus,
Ele abandona a sua reputação, toda essa preocupação que ele tinha em ser quem ele era. José Barnabé é um outro discípulo que o livro de Atos faz menção, né? José Barnabé foi quem discipulou Paulo, se dá para dizer isso, né? E José Barnabé, ele tinha esse nome, era um apelido, Barnabé. Barnabé, Bar em hebraico quer dizer filho de, né? Então é Jesus Bar José, quer dizer, Jesus filho de José. E José Barnabé era chamado de Barnabé. E Abé quer dizer consolador. Então o José, ele recebia esse apelido de Barnabé como se ele fosse o filho do próprio Espírito Santo, o filho da consolação, o filho do Consolador. Imagina você receber um apelido desse, né? Era alguém que era muito respeitado, muito amado, né? Mas esse homem, quando conheceu o Evangelho, que o fez se tornar um Barnabé, né? Alguém tão admirado e amado, a Bíblia diz que ele tinha um terreno num lugar muito valorizado. Haviam minas de diamantes na região que ele tinha esse terreno. E ele vende o terreno e coloca o dinheiro aos pés dos apóstolos. A riqueza que ele tinha, ele falou, isso aqui é pouco. E ele entregou. Todos esses, inclusive, depositaram suas vidas, né? Muitos deles foram mortos, né? Aquele texto de Hebreus fala muito disso. Homens dos quais o mundo não era digno. Pessoas que entregaram suas vidas porque conheceram a Jesus. Abriram mão de tudo. Romanos 12 tem um texto muito famoso no começo do capítulo em que Paulo escreve, dessa vez aos Romanos, né? O outro texto que a gente leu aos Colossenses, aqui aos Romanos, diz assim, o verso 1 e o verso 2, né? Portanto, irmãos, supículo-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ele está dizendo aqui que existe um tipo de culto a Deus, que é o que Deus espera que nós façamos, que nas versões mais antigas da Bíblia vai chamar de culto racional, que é ser um sacrifício para Deus. Mas Paulo é muito específico, ele fala de um sacrifício vivo, não de um sacrifício morto. Deus não quer que a gente deposite as nossas riquezas diante dele, que entregue o que a gente tem e vire as costas e vá viver a vida. Ele espera que a nossa vida esteja sobre o altar, não morta, mas viva, né? O que vale um sacrifício morto, gente? Eu não imagino que Deus coma, né? Então, imagino que para ele pouco vale. Ele chega a dizer isso, né? De que me vale a gordura dos animais, os animais que vocês colocam aqui. De que vale isso para mim? O que tem valor para Deus são vidas, sacrifício vivo. Na parábola, o preço pago pelo campo, né, que a gente leu, o homem descobriu um tesouro, né, no meio do campo. Essa é a primeira parábola, né? Um tesouro no meio do campo. Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo e pegar o tesouro. O que é que ele entregou? Tudo, certo? Ele entregou tudo que possuía. E aí tem uma piadinha, né? Vocês já devem conhecer, porque piada de pastor não se renova muito, né? Costuma ser sempre as mesmas. Então o cara diz assim, mas se eu der tudo, como é que eu vou manter meu carro? Mas peraí, você tem carro? Não, carro tem que vir também. É tudo é tudo. Não, mas sem carro, como é que eu vou da minha casa pro meu trabalho? Aí Deus vai dizer, olha, peraí, você tem casa e tem trabalho. Essas duas coisas também tem que vir para cá. É tudo, o preço é tudo. Mas sem casa e trabalho, como é que eu vou manter minha família? Ah, você tem família! Que legal! Então, ó, o carro manda para cá, a casa, o trabalho e a família também. Mas sem família, o que eu vou fazer da minha vida? Ah, você tem uma vida. Então ela também vem para cá.
Porque não pode sobrar nada. Para comprar esse tesouro nesse campo, eu não posso ter mais nada. Nada é meu. E eu não estou falando aqui da pessoa renunciar a tudo no sentido de se anular. Pelo contrário, nós precisamos ser sacrifícios vivos. Pessoas com vontades, com sonhos, fazendo coisas e tudo isso convergindo para o reino de Deus. Não simplesmente entregarmos tudo a Deus, cruzarmos os nossos braços e levarmos a nossa vida do nosso jeito. Não é sobre isso. É sobre entregar-se. É sobre a nossa própria vida estar sobre o altar de Deus. Enquanto eu ainda tiver alguma coisa que é minha, eu ainda não entreguei tudo. Ainda está faltando entregar alguma coisa. E o que me faz verificar em todos esses personagens que a gente viu aqui na Bíblia é que vale a pena, sabe? Vale cada centavo. Eu duvido muito que algum desses personagens que a gente mencionou aqui se arrependeu e falou assim, eu devia não ter entregado tudo. Algumas coisas eu podia ter deixado comigo. Muito provavelmente eles jamais diriam isso. Porque é uma negociação boa, sabe? Você entrega tudo e tá no lucro. Muito bem, mas tem uma segunda parábola, né? Então a primeira é essa de um homem, o reino do céu é semelhante a um tesouro que eu encontrei, certo? Eu sou esse homem que encontrou esse tesouro. Nós somos essas pessoas que encontraram um tesouro que estava escondido no campo. A segunda, o reino do céu é como um negociante. Inverteu o personagem, entendeu? Na primeira, o reino do céu é o tesouro. E eu vou e descubro o tesouro. Na segunda, o reino do céu é um negociante. Você conhece? Você sabe o nome desse negociante? Quem será que é essa pessoa tão especial que está procurando pérolas de grande valor? É o Senhor Jesus. E esse negociante me encontra. Olha só, ele encontrou uma pérola de grande valor. E aí o que é que esse negociante, Jesus, faz? Vende tudo e compra aquela pérola. Olha só o que vai dizer lá em Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 ao 11. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que renúncia, né? Abriu mão de tudo. Vendeu tudo que possuía para comprar essa pérola preciosa, sua igreja. E por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. O profeta Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Jesus, vai dizer que ele foi oprimido, humilhado, na Isaías 53, né? E não disse uma só palavra. Ele foi como uma ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Mas lá para o finzinho desse texto, ele vai dizer assim, quando ele vir o resultado, tudo que resultou da sua angústia, ficará satisfeito. Quando Jesus olha para trás, ele fala, puxa, valeu cada centavo. Essa igreja é de fato uma pérola de grande valor. Por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos. É o fim desse texto de Isaías 53. Pois levará sobre si os pecados dele. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte.
Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Jesus cumpre todas essas profecias que fala aqui sobre ele. Isaías 53 vai dizer, inclusive, aquilo que a gente comentou algumas semanas atrás, que Jesus diz que convém que cumpra toda a profecia, porque ele tinha que ser contado entre os transgressores, né? Entre os bandidos. É exatamente aqui nesse texto de Isaías 53 que vai dizer isso, que ele tinha que ser contado entre os transgressores. Mas também diz que ele levou sobre si a culpa e intercedeu pelos pecadores, né? E é isso que ele faz. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, né? Jesus passa tudo isso e ele entrega, derrama a sua própria vida como preço por essa pérola, a pérola de grande valor. Então, se por um lado eu sou uma pessoa que por um acaso descobriu um terreno que tinha um tesouro escondido, e quando eu descubro esse tesouro, eu guardo esse tesouro de volta e entrego tudo para comprar esse terreno com esse tesouro, Jesus é um negociante de pérolas que descobre uma pérola de grande valor. E ele vende tudo que tem e compra essa pérola. Romanos 5,10 diz: pois quando ainda éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Muito antes que cada um de nós encontrasse esse tesouro escondido no campo, Jesus já viu a sua igreja com uma pérola de grande valor, uma pérola muito preciosa, e ele entregou tudo por amor a ela. João 3,16, texto clássico, né? Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Houve um amor muito grande por essa pérola, né? Ela vale muito. Convenho entregar minha vida por ela, porque ela vale mais. Os versos seguintes vão dizer: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Muita gente pensa isso, né? Que Jesus veio para condenar o mundo. A Bíblia diz que não. Que ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para aquele que crê. Mas quem não crê já está condenado por não crer no único Filho de Deus. E a condenação é essa. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz. Seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Eu li aqui até o verso 21, João 3, do 16 ao 21. Então, essas duas parábolas, que estão num contexto de um monte de outras parábolas, nos dão um vislumbre, né? A gente consegue enxergar pelo nosso lado essa história, certo? A primeira parábola enxerga pelo nosso lado, de nós descobrirmos a riqueza do Evangelho. E por outro lado também mostra os bastidores. A segunda parábola mostra os bastidores. O negociante de pérolas, o reino como o negociante de pérolas, descobrindo a pérola de grande valor e vendendo tudo, né? Entregando tudo por ela, entendendo que ela vale tudo. E é demais a gente olhar para esse texto de Isaías depois e o profeta dizendo que quando Jesus olhasse para trás, ele ficaria feliz pelo produto do seu trabalho. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E como de costume, vou abrir para os comentários, né? E tem uma perguntinha, uma provocaçãozinha para a gente conversar em cima dela. A pergunta é a seguinte: Jesus pagou pela pérola de grande valor com a sua própria vida. A vida de Jesus foi sacrificada na cruz, certo? Pela pérola de grande valor. Que preço é que nós pagamos pelo tesouro escondido no campo? Entendeu?
Se Jesus pagou a pérola de grande valor que nós entendemos é a igreja, ele pagou com a sua vida na cruz. O que é que nós entregamos pelo tesouro escondido no campo, que é o reino dos céus? Essa é a provocação para discutirmos um pouco sobre esse contexto dessas duas parábolas, e fiquem à vontade aí para comentar o que vocês pensam.